Olhando no dicionário, encontramos algo como história narrada por meio de desenhos contidos em pequenos quadros. Agora, se formos pesquisar entre os especialistas no assunto, em algum momento vamos ler que quadrinhos são uma forma de arte sequencial. Quem apareceu com esse termo foi Will Eisner, um dos mais importantes quadrinistas que já existiu. Outra forma de arte sequencial é a animação. Se a gente quebrar esse movimento em vários quadros, temos a maneira que os quadrinhos usam para demonstrar uma sequência de acontecimentos. E o que forma uma história em quadrinhos? Basicamente, temos o quadro, a imagem e a palavra. Não podemos esquecer que esses elementos precisam sempre trabalhar em conjunto, pois nos quadrinhos o texto é lido como imagem. Quadrinhos são uma linguagem. Nessa linguagem, o tempo é mostrado como espaço. Calma, não se assuste. Isso só quer dizer que o jeito que os quadros são distribuídos determina quanto tempo está se passando. Sendo uma linguagem, temos também certos recursos próprios. Entre os principais, encontramos o balão, usado para envolver as palavras, mostrando ao mesmo tempo quem fala. E as onomatopeias, que indicam os sons do ambiente. No campo da imagem, temos, por exemplo, as linhas de velocidade, que mostram movimento. Mas a cereja do bolo está aqui. Este espaço foi chamado por Scott McCloud de sarjeta. Nele, o leitor imagina o que está acontecendo entre dois momentos da história. É um recurso exclusivo dos quadrinhos e responsável pelo seu ritmo. Quadrinhos estão presentes tanto no Ocidente quanto no Oriente, com a mesma estrutura básica, mas com alguns detalhes diferentes. No Oriente, por exemplo, a leitura dos quadros é da direita para a esquerda. O traço tem suas peculiaridades, em geral mais estilizado que no Ocidente. A técnica geralmente é nanquim, em preto e branco, por causa do suporte usado, focado em baixo custo de produção. Não por acaso, boa parte dos mangás costumam ser inteiramente produzidos pelos próprios criadores, um sistema que reduz o número de pessoas a serem pagas ao longo do processo, deixando também a criação mais autoral. Isto, por sua vez, ocorre de forma bem diferente no Ocidente, onde os personagens tornam-se franquias, reproduzidos durante décadas por vários artistas dentro de uma grande editora. Em um modelo destes, a produção pode contar com profissionais distintos para escrever o roteiro, desenhar, finalizar a arte, posicionar o texto nos balões e colorir. Uma variável muito importante nesse processo é o suporte. Todo o resto deve ser pensado considerando onde vai ser veiculado. Com a internet, vários métodos alternativos à produção clássica aparecem incentivando o espírito de faça você mesmo, com diversos quadrinhos simples e amadores fazendo bastante sucesso. Isso porque, na webcomic, o quadrinho é desmaterializado, o que muda completamente o processo de produção, as possibilidades de como explorar a linguagem e a maneira do leitor encarar tudo isso. Há quem diga que as webcomics ainda não encontraram uma forma final, aproveitando os recursos que a linguagem digital oferece. Quando isso acontecer, estaremos diante de uma nova mídia, uma nova forma de arte sequencial, que por sua vez nos fará repensar a pergunta: o que são quadrinhos? Querendo saber mais sobre o assunto? Procure! Olá, meu nome é Michele, eu sou bibliotecária do Colégio Marista Assunção e hoje eu vou ensinar vocês a fazer quadrinhos. Primeiro, para fazer um bom quadrinho,
você precisa ter uma ideia. Você precisa pensar numa cena. Depois a gente vai criar o roteiro, que é pensar quadro a quadro como vai ser contada a nossa história. Só que para contar a história, a gente precisa dos personagens. Então a gente precisa criar os nossos personagens. Eles vão ter aspectos físicos, que é a forma dele, e aspectos psicológicos, se ele é medroso, se ele é malvado. Outro recurso dos quadrinhos é a escrita. Então, a gente faz a escrita dentro de balõezinhos. Esse balãozinho é para fala, esse é para o pensamento, para grito. Além de nós termos também as onomatopeias, os barulhos que são feitos durante a história. Então a gente tem vários exemplos, o zezinho como de dormir, o pou para um soco, toque-toque para batida. Para enquadrar os nossos personagens, a gente tem os planos dos quadrinhos. Então, o primeiro plano mostra tudo geral, como a história vai ser mostrada. No plano americano, é mostrado só do joelho para cima. No plano médio, é do peito para cima. O primeiro plano é um close no rosto e o detalhe é só um detalhezinho do corpo. Então, eu pensei num enredo para fazer uma história hoje. Eu pensei em 2 estudantes bem inteligentes que prestaram bastante atenção na aula, perguntando o tema da nossa campanha, o que você aprendeu hoje? Então aqui está a minha história. Na sala de aula, a professora fala sobre as leis de Newton, a lei da gravidade. Toca o sinal. Os 2 colegas saem caminhando pela rua e o menino pergunta, o que você aprendeu hoje? A menina fica pensando, o que eu aprendi hoje? De repente, pof! Caiu uma maçã na cabeça da menina. Aí então ela disse meio tonta, o que eu aprendi hoje era que Newton tinha razão. Fim. Eu espero que vocês tenham gostado. Essas são dicas bem simples e bem básicas para fazer quadrinhos e eu quero ver a criação de vocês. Pinturas famosas de natureza morta na era moderna. E, sim, tudo embalado em plástico. Um projeto artístico chama a atenção para a quantidade absurda de embalagem encontrada em supermercados. A série Not Longer Life é uma ideia de 4 arquitetos espanhóis. A ideia é mostrar o quão incoerente é o uso de plástico nos dias de hoje. Empacotamos todas essas frutas para deixar a nossa vida mais fácil de uma forma absurda e excessiva. Os tomates de Picasso ficariam assim. E será que Caravaggio teria reconhecido a própria cesta de frutas? Na sede da empresa em Valência, na Espanha, o quarteto procura por obras de natureza morta. A seleção adequada é crucial para o projeto. Escolhemos obras famosas porque são imagens que já estão na cabeça das pessoas. Assim, quando mostramos a nossa versão, elas ficam em choque com a diferença entre a imagem com e sem plástico. Por ano, são produzidos mais de 300 milhões de toneladas de plástico. Grande parte é logo descartada e vai parar nos oceanos. Nos supermercados, o excesso de embalagem é visível. Balcões de frutas, verduras e legumes estão cheios de plástico. E é onde o grupo busca o produto ideal para a imagem. No supermercado, nós checamos se os objetos se assemelham aos componentes da obra original. Também observamos o tipo de embalagem usada para depois reproduzi-la em 3D. De volta ao estúdio, eles criam uma nova versão do quadro de Juan Sánchez Cotán. O espanhol pintou a natureza morta com marmelo, couve, melão e pepino em 1602, quando o plástico nem existia. Usando um scanner 3D construído pela própria equipe, os alimentos são fotografados e digitalizados. No editor de imagens, ele substitui os objetos por formas geométricas mais simples. Uma bola ocupa o lugar da salada, por exemplo, e um cilindro substitui o pepino. Com o programa 3D, cada peça é embalada no plástico e posicionada de forma que se assemelhe à obra original.
Tentar educar ou convencer as pessoas repetindo sempre uma mesma mensagem não é necessariamente a melhor maneira de mudar alguma coisa. Escolhemos trabalhar com imagens porque é a nossa forma de comunicação. Para nós, uma imagem diz mais do que 1000 palavras.